Pauta Cultural, o seu programa de toda semana, sempre trazendo um artista, sempre trazendo alguém do fazer cultural. E dessa feita, meu convidado é um cara que é especial para mim, tem todo o meu apreço, toda a minha admiração. José Roberto de Souza. Grande, Maxão. Quanto tempo, hein, meu amigo? Tá bom, meu querido. Obrigado por você ter atendido nosso convite, Zé. Demorou, mas nos encontramos aí, né, no seu trabalho. Aqui contar um pouco do seu fazer cultural. Zé Roberto é multi. Historiador, me ajuda aí. Historiador, ator de teatro. Isso, tudo isso. Na verdade, eu iniciei minha atividade cultural no teatro. Olha aí. Teatro na igreja. Na igreja? Igreja católica, na verdade. Olha aí. E eu tenho aqui aproveitar esse espaço aí, né? Pra gente, primeiro agradecer você de receber Prazer, o amigo aqui. Você sabe que eu também admiro você demais, de falar que a gente está conversando pouco, né? Muito. Nossas longas conversas sobre cultura, sobre arte em Rondonópolis, arte no Brasil, né? Já falamos mais, né? Muito, falamos mais, estamos um pouco distante, né? É, exatamente. Que a conversa com você sempre é muito boa e eu gosto muito de estar junto com você, que a gente vai crescendo, né? Cada vez que a gente troca uma ideia sobre arte e cultura, e estamos aqui, né? Na verdade, eu comecei meu trabalho com teatro, no teatro nessa escola, na igreja católica, região da Vila Operária, né? Ah, tá na região da Vila Operária. Grande Vila Operária. E depois a gente, até para ter um pouco mais de condição de organizar e de se expressar de uma maneira mais ampla, né? Você acaba indo normalmente para o trabalho para fora da igreja, né? Porque a igreja ela tem realmente um engessamento que a gente fala na linguagem, né? Você vai acabar fazendo trabalhos mais relacionados à evangelização, digamos assim, né? E aí você quer discutir outras ideias, outras coisas, você acaba indo um pouco, saindo da igreja, não no ponto de vista de crença em si, mas de expressão artística. Agora, isso a gente tem que louvar, porque as igrejas, muitos artistas iniciam na igreja, né, o seu trabalho, né? Um trabalho invisível que é uma abertura, né, cultural e até de aprendizagem. Se pensar numa igreja como a Cristã do Brasil, que é uma das denominações religiosas que mais formam músicos no Brasil, né? Olha aí. É impressionante você pensar sobre isso. Muitas vezes a gente fica não consegue nem pensar sobre, né? Acho que a arte, a cultura, ela assim, surge do nada. Não, ela surge de contexto onde pessoas, de alguma maneira, resolvem fazer aquilo acontecer, né? Então, assim, a igreja é um campo sobre isso. Você participa de grupos de jovens nas igrejas, e aí as pessoas falam, vamos fazer um teatro, vamos cantar uma música, aí tem os ministérios de música, tem as encenações que fazem, Paixão de Cristo, isso, aquilo. Isso vai dando corpo para a formação artística, e depois, é óbvio que os artistas eles vão para outras áreas, né? Então a gente tem que valorizar muito isso nas manifestações religiosas. Então ali que eu começo, depois eu saio deixo um pouco o teatro e vou trabalhar com outras áreas, outras linguagens, mais no campo da produção artística, produção cultural, porque antes eu até cheguei a atuar em algumas peças, mas não me identifiquei como um ator, né, na verdade. A produção falou mais alto. Falou mais alto, e eu acabei que é uma área que eu fui me especializando, né, estudando. Me formei em administração, sempre tive uma veia mais ligada, né, uma percepção de mundo assim, mais ligada à comunicação. Sempre quis fazer comunicação. Minha faculdade que eu quis
era jornalismo, né? Certo. E aí acabei que no momento de ir para a faculdade não tive a oportunidade por conta de questões que o município não oferecia, essas oportunidades que até hoje oferecem. Certo. E aí acabei fazendo o curso de administração, que foi importante para mim. E falando nisso, o jornalismo chegou há pouco tempo atrás, né? Chegou há pouco tempo atrás, mas aí também já é um outro contexto, você acaba que não há interesse mais em estudar sobre isso, né? Você vai para o campo da história. Aí eu faço a faculdade de administração, Certo. começo a trabalhar mais efetivamente com a arte, com a cultura, né? E aí decido estudar realmente sobre cultura para entender melhor esse fazer artístico, esse fazer cultural, né? E aí consigo entender muitas vezes onde tudo se mistura, né? Olha, isso é boa, hein? Onde tudo se mistura. Caldeirão fervente. É um caldeirão efervescente, né? Só que existem separações. Muitas vezes a gente não entende, pensa que é tudo a mesma coisa e não é. Né? Não é. Então eu fui entender sobre as dimensões da cultura, como a gente já conversou bastante sobre isso, né? Que é aquela dimensão, que são na verdade duas dimensões. Dimensão antropológica e dimensão sociológica, né? E aí na dimensão antropológica tem todos esses fazeres, todo o modo de viver das pessoas, as manifestações culturais tradicionais, né? Tem, por exemplo, a alimentação, como que aquela população se alimenta, né? Tem as comidas típicas, tudo isso está numa dimensão antropológica. Certo. E numa dimensão sociológica nós temos aquela atividade artística, estética, né? Que a gente fala, né? Chama de estética, que é aí o artista que faz, o músico que faz uma música, né? O pintor que pinta um quadro, o dramaturgo que escreve uma peça de teatro, o ator que encena essa peça, que conta essa história, né? Então, aí você tem essa dimensão sociológica. Então, muitas vezes a gente pensa que está tudo misturado e não está tudo misturado, né? Ele se mistura, mas não está tudo misturado. Você pensar numa dimensão antropológica, por exemplo, você vai estudar o porquê o espetinho é tão forte, tão consumido em Rondonópolis, que a pessoa come o espetinho hoje de 7 da manhã à meia-noite. Mas que pode, né? Então, por que isso, né? Que você vai, na dimensão antropológica, você vai estudar isso. Que são costumes também, né? São costumes, você vai estudar isso, né? Por que você tem um linguajar cuiabano? Por que você tem uma forma de falar do povo gaúcho, do povo sulista, né? Por que você tem maneiras de se expressar diferente de um lugar para o outro? Então, assim, essa dimensão antropológica acaba nesse ponto. Já a dimensão sociológica, aí já é uma forma de você transformar, né, a sua obra de arte, o seu trabalho em um produto. O artista, ele transforma o seu trabalho, a sua expressão em um produto. Ou é uma música, ou é uma poesia, ou é um romance, ou é um filme, ou é uma peça de teatro, ou um espetáculo de dança. Né? Então, você vai transformar isso em um produto que a sociedade, de alguma maneira, vai consumir como consome o espetinho. Exatamente. Né? Vai consumir como uma necessidade, né? Uma necessidade mental até de recepção artística, né? Nós necessitamos da arte. Eu falo sempre para você, converso com os amigos, né? Falar, imagine aí, você quiser saber a importância da arte, você imagine aí ficar um dia, ficar uma semana sem ouvir uma música, né? Ficar aí uma semana sem assistir um filme, ou ouvir um rádio, ouvir né? uma rádio, uma comunicação de um comunicador. Imagine você ficar uma semana sem isso, como sua vida vai tirando isso da sua vida por uma semana. Depois de uma semana, você vai perceber que você tá cinza o seu mundo, né? Ele perdeu cor, né? Verdade, tá cinza o seu mundo. Então, assim, a nossa necessidade como
existência é também consumir arte, né? Exatamente. Consumir cultura. E aí você adentra a produção de corpo e alma. Não, aí eu começo a trabalhar com produção. Primeiro, com a produção teatral, né? Sim. Montando as peças de teatro. A produção, muitas vezes, as pessoas entendem pouco a função do produtor cultural, né? No caso da música, já é um pouco diferente, que o músico, o produtor musical, ele é um profundo conhecedor da estética musical. Sim. Né? Já no caso de outras ações, ele é um profundo conhecedor de como transformar essa estética, não só musical, como os outros setores também, em um produto que possa a sociedade consumir. Exatamente. Então, essa é a função do produtor, né? Uhum. E aí ele trabalha tanto com plano de carreira de artista. São várias atividades que o produtor faz, até dar condição para ele, né, se expressar como a sua arte. Sobreviver também. Sobreviver, porque muitas vezes o artista ele não tem essa visão. Esse know-how e visão Exatamente. de entender que o produto, o trabalho dele é um produto. Vamos diferenciar, né? Uhum. Porque o artista, ele imagina assim, não, o que eu faço é único. De fato é. Né? De fato é. Você não vai chegar num artista e falar, essa música que você fez, uma das músicas que eu mais sou fã, La Belle de Jules, de Alceu Valença. Alceu Valença. É uma das músicas que eu mais sou fã. Se você Recebeu o Grêmio, viu? Se você pedir para o Alceu Valença fazer a La Belle de Jules novamente, ele não vai fazer. É uma única vez que ele fez, né? E então é único. Então você convencê-lo que aquilo ali é um produto como um pacote de arroz, digamos assim, porque o pacote de arroz é um produto, né? Brincando aqui, tá? Como um pacote de arroz, ele não vai nunca entender e não tem que entender mesmo, porque não é. Né? Exatamente. Ele não vai produzir um pacote de arroz, a La Belle de Jules, em série. Ele vai produzir uma só. Só que ele pode colocar isso numa mídia, né? Numa plataforma, e aquilo ali se multiplicar, né? Se multiplicar em milhões, né? É que eu falo muitas vezes com os artistas também. Eu preciso publicar meu livro. Não, mas cadê seu livro? Não, mas você precisa do seu livro para publicar ele, né? Não, mas eu não tenho. Não, então escreve o livro, porque o seu livro é o que está escrito. Exatamente. Né? É o que está escrito. Publicar ele num papel lá é uma plataforma. Então o artista, né, ele pega essa obra de arte que ele construiu, né, essa estética que ele construiu, e ele coloca uma plataforma. Ou é em um palco apresentando uma peça de teatro, ou um espetáculo de dança, ou é num DVD, ou é num clipe da YouTube, ou é num show, entendeu? Ele vai organizando isso em plataformas onde o produto dele vai ser consumido pela sociedade. Até se tornar um verdadeiro produto, né? Exatamente. Consumo. Isso é a função do produtor. Que maravilha. E aí você já chegou no teatro, ator, produtor, e aí você se torna funcionário público, né? Isso, hein? Na verdade, estou tentando fazer o traçado da história aqui. Não, Na verdade, foi o seguinte, eu trabalhei já mais de 10 anos, uns 15 anos com arte, né? Uhum. Com teatro e já indo para outras áreas da arte. E aí surgiu um concurso no município para técnico cultural da Secretaria de Cultura. Uhum. E eu falo, não, agora eu vou nessa área aqui, né? Para poder também ter uma experiência, digamos assim. Certo. E aí passei no concurso, fui chamado, né, para assumir o cargo, assumi o cargo na Secretaria Municipal de Cultura, e ali começamos a trabalhar. Aí, né, que na época era Departamento de Cultura. Então a gente tem tudo isso hoje que a cultura do município hoje ela está vivenciando. Tem essa trajetória toda, né? Inclusive, você é um dos grandes responsáveis por isso tudo também. Nós. Até falo hoje, gente,
Falo para as pessoas que participam hoje, que não participavam nesse tempo, né? Vocês colhem algumas coisas hoje que outras pessoas plantaram. Então, plante alguma coisa hoje. Exatamente. Né? Então, plante alguma coisa hoje. Não faça nada, tudo imediato. Plante alguma coisa que alguém vai colher lá na frente. Desse jeito. Né? Então, assim, lá atrás, nós fizemos todo esse trabalho. Né? Quando a gente entra na secretaria, a secretaria ainda era a Secretaria de Educação e o Departamento de Cultura dentro da Secretaria de Educação, já saindo, né, já a partir daí, já sendo Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e mais posteriormente Secretaria de Cultura. Posteriormente são 10 anos, de ato de um para o outro. Né? E eu entro nesse meio de transição de Secretaria de Educação para a Secretaria de Esporte e Cultura. Certo. Entro nesse meio. E ali a gente começa a trabalhar. Foi bom porque eu já tinha uma experiência na iniciativa privada, entendia os anseios, as necessidades, entendia, né, o que nós, como artistas, né, e fazedores da cultura, eu gosto de um termo bastante usado, que é os animadores culturais, né? Hoje a gente está até mudando isso já como trabalhadores da indústria da criatividade, né? A gente já tem já está mudando isso. Já, na verdade, já é um termo usado. Provocadores culturais também, né? Que é uma indústria da criatividade, né? A gente trabalha hoje com isso. Então, você vem todo nesse universo de transformação, né? E aí eu tendo já toda essa experiência, já bastante experiência do fazer cultural na iniciativa privada, aí vem para o público para juntar as duas coisas e tentar fazer algo melhor. Né? Tentar fazer algo melhor. Para poder, de alguma maneira, melhorar tanto o meu trabalho também, mas também contribuir com a sociedade de alguma maneira para que ela melhore culturalmente e artisticamente. Né? Certo. Nessa trajetória sua, você também passou pelo Conselho de Cultura. Você também foi presidente do Conselho de Cultura, né? Estou me lembrando aqui. Sim, fui também presidente do Conselho de Cultura por um período de 2 anos, né? Que o Conselho de Cultura, ele na verdade é uma construção, né, de chamada da sociedade a participar das suas decisões, das suas tomadas de decisões. Certo. Não simplesmente delegar, né, alguém para tomar as decisões por nós. É uma maneira de nós participarmos. Isso se inicia no meados da década de 1990, os embriões ali, né? Até antes um pouco, nacionalmente, uns embriões, e aí vai nos mandatos do governo Fernando Henrique tendo uma boa caminhada, já no mandato do governo Lula, uma ampliação muito grande dessa dinâmica. Certo. Então os conselhos passam a ser vinculados, né, às secretarias, todas as secretarias de cultura, ou os departamentos, ou, né, as ações culturais, os órgãos, né, que cuidam da cultura, são obrigatoriamente, passam a ter que ter os seus conselhos de cultura, que é composto, depende também da lei própria, né, mas ele deve ser composto paritariamente pela sociedade civil e pelo poder público. Então, você tem lá, se você tiver 10 pessoas no conselho, você tem que ter 5 do poder público e 5 da iniciativa privada, né? Digamos assim, da sociedade civil, o nome correto é esse, da sociedade civil. E essa sociedade civil, quem são, na verdade, né? No caso nosso, são os artistas mesmo, os fazedores da cultura, os animadores culturais, a cadeia produtiva da indústria criativa. O segmento de cada... Né? Um representante de cada segmento. De cada segmento. Cada segmento tem seus representantes lá. Hoje nós trabalhamos com 7 segmentos. 7? 7 então segmentos. São 14 ao todo, 14 conselheiros ao todo. Então são 14 conselheiros, mais os seus respectivos suplentes, né? Então, num período da história, eu fui presidente desse conselho por 2 anos. Que maravilha. Depois você foi presidente por um período também, né? Foi. E todo esse trabalho...
ele é voluntário, não nada... Nada de jeton. Nada remunerado, né? Remunerado. Então, é óbvio que os representantes do poder público são remunerados porque trabalham no poder público, então né, já tem a sua remuneração ali do poder público. Exatamente. Mas o da sociedade civil, não são remunerados e ali vão tomar as decisões. Como ele funciona? Tudo que a secretaria quer desenvolver, o poder público quer desenvolver, passa pelo conselho, o conselho né? Participa e toma a decisão junto. Não, isso é importante, né? As formulações das leis, as lutas para criações de estruturas, como Secretaria de Cultura, né? Lei de Fundo Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, toda essa legislação, digamos assim, tudo é luta do conselho, né? Tudo é trabalho do conselho. Exatamente. De convencimento de poder público, convencimento de sociedade. E aí você vai organizando, né? Como eu disse, você fica 20 anos trabalhando, aí quando você consegue uma lei que cria uma secretaria, você não... isso surgiu assim do nada. Não, tem 20 anos que estamos trabalhando com isso, né? Quando você cria uma lei que é de Fundo Municipal de Cultura, você tem, sei lá, tantos anos trabalhando, pessoas que nem estão vivos mais quando aquela lei ela vai ser implementada, né? A gente vê a história do Marinho Franco também, que era um idealizador disso, Edith Pereira Barbosa, tantos outros que morreram e não viram a secretaria acontecer, né? Que era um sonho deles, ter uma cultura autônoma. A gente fala assim, todo esse tempo nós vivemos conjuminados ali com a educação, com o esporte, nada contra o processo da relação, mas enquanto a cultura, como elemento singular, ela precisa desse território dela para fazer sua produção e para fazer o seu próprio entendimento, né, Zé? Sim, são economias que não economia, né? Digamos assim, quando você tem um departamento, um setor tão importante como é a cultura, né? Como eu disse, você ficar uma semana, né? Faça esse exercício. Se quiser fazer, eu não aconselho ninguém a fazer, porque depois de uma semana vai estar meio... Fica oco. Né? Vai estar meio oco, né? Vazio então, de tudo. Mas só faça uma experiência assim de... Pense em 1 hora de sua vida fazer isso, né? Para você perceber. Então, todo esse como eu vou dizer, esse pensamento, né? Dessa importância da cultura, né? Isso é uma luta de décadas, de gerações, né? E obviamente que pessoas vão dar sua contribuição e vão passar e não vão ver. Não vão ver. Né? Mas plantaram a semente. Exatamente. Plantaram a semente, que aquela semente germinou e deu frutos. Olha né? aí, você citou uma coisa importante. Você trabalhou como presidente, não tinha salário. Eu trabalhei como presidente, não tinha salário. A gente chega num departamento e transforma ele numa secretaria, né? Eu já estou fora da cultura há muito tempo e pretendo não voltar mais, mas fazer cultura, né? Não voltar como militante. Mas a burocracia, né? Nós escrevemos uma parte importante de uma história que foi emancipar a cultura em Rondonópolis, e hoje a gente vê aí tantos artistas sendo agraciados com dinheiro público. Isso pra gente é um lavar de alma, né, Zé? Então, é aquilo que a gente estava conversando. É um setor tão importante, né? Aí você tem ali ele vinculado a um cantinho ali do cuidado, digamos assim. Um cantinho do cuidado, né? Eu vou um pouquinho mais longe, relegado ao último patamar, né? É um cantinho ali, né? Um cantinho. Um cantinho ali, vamos dizer assim. Porque também existe outros contextos também, não é só esse, né? Claro que não. Não é só esse. Então, mas ele tá ali naquele cantinho, tá? E aí você fala, não, tudo bem, aqui eu estou economizando, né? Dentro vamos usar uma palavra, das vontades, das agendas, né? Das agendas, vamos dizer assim, que é o Urval Arari fala sobre isso, né? Que as agendas, cada um tem uma agenda, cada sociedade tem uma agenda. A agenda do Max é diferente de uma agenda de uma senhora que está lá no bairro, numa periferia, lá no
no fim da cidade, com 2, 3, até 4 filhos, sem marido, a agenda dele é totalmente diferente da dela. Opa. Então, assim, conforme as agendas, né, a economia que se faz hoje, colocando a cultura num lugarzinho, num cantinho ali, é muito pequena. É pequena, dentro da sua representatividade. Uhum. Então, se você tira ela ali e coloca, você não vai ter um custo tão maior, né? Um custo como, digamos assim, como secretaria ou como Ministério da Cultura, você não vai ter um custo tão... mas tem lugares que nem existe Ministério da Cultura, é outra realidade. Se você for olhar, esses lugares são muito mais desenvolvidos. Muito mais. Mas talvez não exista o Ministério da Cultura. Você fala, a França não tem Ministério da Cultura. A Alemanha não tem Ministério da Cultura, mas tem outro contexto. Mas outro contexto. Vai lá ver, a sociedade já está muito mais adiantada no entendimento. Né? Lá a sociedade compra livro, tá né? Tudo mais adiantado. Nós aqui não, nós estamos plantando ainda muitas coisas. Nós estamos em período de transição ainda, nós estamos transformando ainda, né? Nós estamos transformando ainda, até você pautar essas agendas, né? Pautar essas ainda agendas, falar assim, olha, a senhora lá daquele bairro lá, carente e tudo, ela precisa se alimentar seus 4 filhos, né? Mas pergunta para ela se ela não gosta de uma música, de uma novela, entendeu? Pergunta para ela vai ter a expressão cultural dentro dela ali. Você entendeu? Talvez até é uma artista que está lá. Mas só que você, o que eu falo é que isso tudo tem que ser conjugado. Tá tudo dentro de nós, né? Se alimentar fisicamente, se alimentar filosoficamente, se alimentar artisticamente, espírito, né? Cultura, se alimentar espiritualmente. Não é só comida, né? A artista já fala, né? Não. A gente não quer só comida, a gente quer outras coisas, diversão e arte. Então, assim, você conjugar isso tudo. Isso que é o mais difícil, o Max. Você pegar todas essas agendas e fazer com que elas entrem... uma pauta única, né? Não vou dizer assim, a única seria o seguinte, porque você já não... Não, mas que isso aqui, ó, todo mundo entenda que isso é importante. Todos entendam que isso é importante. Tanto a sociedade, quanto o poder público, quanto os artistas, fazer essa reflexão de importância, né? Um exemplo. Do nosso maestro, né? O Projeto Ciranda, que teve há um tempo atrás aqui, participa disso. Que o sonho dele é que todas as crianças façam música. Todas as crianças façam música. E parte desse sonho dele já é uma realidade hoje, né? Que todas as crianças façam música. Como o quê, professor? Como a Colômbia, por exemplo, onde todas as crianças fazem música. Entendeu? Não quer dizer que você vai viver de música. Não quer dizer que você vai. Mas você pode ser um presidente, ele fala, né? Que você pode ser um presidente como o Bill Clinton, e aí na posse, se você tocar um sax. Um sax, né? Entendeu? Né? Ou uma guitarra. Piano, né? Eles têm muito piano em casa também, então, assim, né? não quer dizer que todo mundo vai virar artista. Todo mundo é artista. Não. Tem gente que não tem vocação para arte, tem vocação para ser médico. Exatamente. Mas toca, mas faz mas escreve a poesia. Exatamente. Né? Entendeu? Ele quer ser médico, o sonho dele é isso. E a gente não é de um sonho só, né? Não. Mas, assim, disso tudo, entender que isso tudo faz parte de nós. Uhum. Como sociedade, como ser humano, né? Eu falo para uma árvore, por exemplo, quando você vê um pé de ipê, você passa na rua e vê um pé de ipê. O que você sente quando você olha um pé de ipê? Qual é a emoção que aquele te transfere, um ipê, né? Florido como aquele, né? Então, assim, são coisas que te alimentam. A arte é como se fosse uma planta que embeleza a nossa sociedade, né? Que dá sentido para a nossa existência. Dá sentido à existência, é isso aí. Né? Dá sentido para a nossa existência. Tem pessoas que se ele não escrever alguma coisa, ele explode. Mas passa mal. Né? Ele precisa escrever alguma coisa, extrar, mostrar, tirar dele aquilo ali, porque aquilo está... Então, isso é a arte, né? Aquilo que eu disse para você de uma amiga, né? Que o artista é aquele que enxerga um futuro que não existe. Um mundo que não existe ainda, né? Futuro que não existe, mas que possa vir a existir em um momento. Exatamente. Tive com ela agora numa mesa redonda, essa fala dela eu achei fantástica, né?
O artista, ele vivencia isso, aquilo que não existe ainda. Realmente é isso, né? Então, a minha trajetória na cultura é um pouco assim, né? De estar dentro tanto do privado como do público, né? Entender as duas realidades, tentar de alguma maneira organizar isso minimamente, para poder isso crescer, né? Porque eu também entendo assim que as coisas crescem paulatinamente. Paulatinamente, né? Claro que muitas vezes nós temos rupturas, né? Sim. Imensas que acabam desestimulando e derrubando muita coisa daquilo que a gente acredita. Só que o ideal é você ir crescendo sempre, né? Sempre. Ir crescendo sempre. Eu considero hoje que o setor cultural no município de Rondonópolis é muito, muito dinâmico. Avançou bastante, né, Zé? Muito dinâmico, né? Você tem como a cidade... Desculpa. A cidade, ela é muito... Cresceu muito. Pode ficar à vontade. É muito multifacetada, uma cidade muito... de diversas pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo, né? Assim também é a arte. A arte, ela é diversificada demais no município. Apesar de você ter, na música, por exemplo, uma concentração bastante grande na questão do agro, né? Música sertaneja e tudo, mas você tem aqui uma infinidade de diversidade artística musical com rock. Tem rock and roll, samba, né? Você tem música do gospel, Cerrado, gospel. Você tem infinidade de expressões sertanejo musicais. Raiz, né? Muita coisa. Porque faz parte da construção cultural do município, né? Obrigado, Zé. É o seguinte, agora eu quero saber, você como produtor, você acorda um projeto adormecido da nossa amiga Janete, chamado Festival da Primavera. É verdade. O Festival da Primavera, na verdade, Max, ele foi iniciado lá através de uma ideia, né, da professora Janete Carvalho, que depois veio a ser a minha sogra, né? Pessoa maravilhosa, que tem um conhecimento artístico, assim, conhecimento social muito imenso, né? Assim, capacidade de reunir. Capacidade exatamente. De aglomerar, de aglutinar as pessoas em torno de uma ideia, né? É uma pessoa e aí doce. nós vínhamos já fazíamos um trabalho de teatro, e aí ela nos chama para participar do Festival da Primavera, ajudando a organizar o Festival de Teatro dentro do Festival da Primavera, que era um projeto com a ideia de ser multicultural, né? Multicultural integrado, digamos assim, artes integradas, né? Que a gente chama. Assim, diversas áreas da cultura. Tem festival de música, festival de dança, poesia, sarau de poesia, festival de salão de artes, né? Feira de gastronomia, teatro, festival de teatro, série de atividades relacionadas à arte, estava naquele projeto. E ela organiza isso durante 6 anos, é um momento que ela está dentro do Departamento de Cultura ainda, né, um cantinho ali da Secretaria de Educação, né? E aí, nesses 6 anos, do início da década de 90 até 1996... 98, né? Até 98, ela organiza esse festival de primavera. E aí, no momento que ela deixa a secretaria, o departamento, né? O próximo gestor entende que aquilo não teria que continuar e não continua o festival, né? Aí vamos fazer outras coisas e assim... Que depende muito da vontade política também. É assim que funciona mesmo, né? Então vamos fazer outra coisa, esse projeto aqui deixa por enquanto e tal, vamos fazer outra coisa. Né? Apesar de ter sido transformado em lei, né? Uma lei municipal, mas aí não deu continuidade, né? Tudo bem. Segue. Aí nesse período depois conheço a filha dela, me caso com a filha dela, Olivia Muniz, né? E aí com o tempo eu chamo ela, é atriz. Também é atriz, já com uns 10 anos depois. Chamo a professora Janete mas uns 8 anos depois, sei lá, 6 anos, chamo a professora Janete para retomar o festival, né? E ela não quer,
não quer retomar o festival. Eu falei, tudo bem, então. Aí a filha, né, a Olivia, quis, falou, não, eu quero fazer. E aí começamos a fazer, nesse período a gente faz 8 edições. 8? A partir de 2004 nós fazemos 8 edições, né? Anual, né? Anual. Teve um ano que não aconteceu, né? E aí, mais nesse período aí, até 2011, 8 edições. Certo. Nesse período a gente inicia com um trabalho bem local, bem ainda acanhado, né? Mas já com a mesma leitura do projeto que ela encampou. Certo. E vai fazendo. No segundo edição, a gente já começa a introduzir alguma coisa mais amplificada, de artistas mais regionais. Já na terceira edição, a gente começa a trazer artistas nacionais, principalmente para a área de música. É onde essa edição a gente trabalha com o show do Arnaldo Antunes, que eu considero um dos melhores shows da minha vida. Show de Arnaldo Antunes, nós trouxemos o show do Chico César. Não, o Chico César foi numa outra edição, né? Nessa edição é o Arnaldo Antunes, Teatro Mágico, show da Catedral, aí tem uma artista espanhola de sapateado, que vem também, na verdade são 5 shows nacionais que a gente traz na etapa de show. Isso na terceira edição? Isso na terceira edição. Certo. Terceira edição. E aí, a partir daí, vai nesse formato, né? Ele vai criando know-how, né? Vai criando know-how, vai nesse formato, aí vem show de Guilherme Arantes, Chico César, Pete, Negra Lee, Adamastor Pitaco, que aí é um humorista, na verdade, né? Então, assim, série de atividades artísticas já com contexto nacional, não só na música, mas também no teatro. Trazemos algum trabalho já de fora de Rondonópolis, festivais. E com aquele cunho também de valorizar os artistas da terra, né, Zé? Porque vocês trabalhavam muito com os artistas de Rondonópolis, que eu lembro disso, né? Trazendo a mesma dinâmica que a professora Janete trazia, né? Na verdade, praticamente o festival era feito com artistas da cidade, né? Você só tinha esse momento aí que ampliava mais, mas é feito por artistas da cidade. Certo. Então o nosso projeto ele começava no mês de maio, final de maio. Não era em setembro, não, né? Não, ele finalizava lá, né? Em setembro. Mas ele começava em maio, ficava aí 3, 4, às vezes até 5 meses trabalhando. E ele era itinerante, né? Uma hora estava na escola, outra hora estava... escola, você leva teatro para a escola. Estava no SESC, né? No Sistema S. Você leva teatro na escola, você leva oficinas de teatro em escola, oficina de dança, oficina de música, oficina de pintura em murais. Assim, atividades... de todos os setores da cultura, né, variados e durante muito tempo. Certo. E aí lá no final você combinava com aquele... Para coroar, né? Para coroar, você combinava com o show, com a linha de shows que a gente falava, né? Só que aí, nesse período, aí também, nesse contexto da linha de shows nacionais, você também ali tinha os artistas da cidade que a gente fazia questão de estar junto com eles, né? De estar junto com eles também. Hoje você considera uma formação de público? Pode colocar nesse meio? Não, na verdade, assim, eu fico com dúvida com relação a formar público, né? Porque é estranho, as pessoas frequentam já, as pessoas têm um contato muito grande com a arte, né? E já isso... Você sabe por que eu falo isso? Não já te cortando, porque... Eu converso com diversas pessoas que passaram por esse período e são sedentos do evento. Não, eu sei, tudo bem, mas eu entendo isso, né? Que você... na história a gente chama isso um pouco de saudosismo, né? As pessoas perguntam, você não vai fazer o Festival da Primavera? Ainda pergunta até hoje? Muito. Eu falo, não vamos, não. Já deu, né? Precisa ter outros festivais, outras atividades, né? Por quê? Porque tem uma vida. Existe uma vida. Chegou um ponto do Festival da Primavera... que nós éramos um grupo, né? Um grupo de animadores culturais, digamos assim. Joelson Santos, Maurílio Fagundes, Olivia Muniz, Desiel Barbosa, Paulinho, Paulo Pires, Maxão. Já era um grupo aí que agrupava muita gente, né? E aí vai chegando um ponto que as pessoas vão ficando...
cansadas. Cansadas no sentido de que você vai gastando tantas energias, né? Anos de vida, né, Zé? Tantas energias e aquilo vai cobrando um preço, né? Cobrando um preço para você... E o primeiro a bater a porta é o cansaço, né, Zé? Ao cansaço. E aí você também existe o grande problema, né, talvez o maior problema, é que qualquer coisa, Max, do contexto de empreendimento, digamos assim, qualquer empreendimento, ele tem a vida, entendeu? Como a vida nossa. Ele tem uma vida, né? Um ciclo de vida, digamos assim. Ele tem um ciclo de vida. Então ele nasce, alimenta, ele vai crescer, vai ter o auge. E se você não tiver num dado momento, ele vai ter a queda. Vai ter o desfolhar, né? Ele vai ter a queda e aí você precisa de alguma maneira ressignificar aquilo. Entendeu? Porque muitas empresas chegam a um ponto que elas não conseguem continuar a sua vida, digamos assim, o seu ciclo de vida. Porque elas chegam no ponto que já teve o auge e aí começou a ter a queda e ela não ressignifica. Exatamente. Quase se transformando numa nova coisa, né? Uma nova coisa. Se pegar a nossa... grandes marcas, né? Elas vão, num dado momento, se você for pensar, elas vão ressignificar. Aí fala, mas o que tem a ver isso com o Festival da Primavera? A mesma coisa. Né? A mesma coisa, você vai, gastou energia, e aí não chega gente nova, entendeu? Para te ajudar, com energia nova, e ressignificar aquilo, para aquilo dar os novos passos, né? E crescer mais ainda, aí você tende a, naturalmente, aquilo se diminuir, né? Como necessidade, entendeu? Exato. E aí deixa de existir, aí se pergunta, vai continuar? Não, se aparecer alguém que queira pegar esse projeto aí e encampar e seguir, tá à vontade. Né? Quem sabe, né? Pode seguir, tá a gente, né? Se precisar de uma assessoria, mas não conosco, entendeu? Né? Não conosco, porque ali nós deixamos boa parte da nossa vida ali, energia, né? Que hoje a gente já tem outra perspectiva, outra ideia de mundo, que talvez faria outra coisa. Outra coisa, exatamente. E hoje você continua na Secretaria de Cultura. Você eu fiz o concurso lá em ano de 2000 e 2004 eu fui efetivado, né? Comecei a trabalhar. Aí estou até hoje, nós estamos fazendo 18 anos, que estou na Secretaria de Cultura. Então esse processo, como eu te disse no início, esse processo de crescimento, de até chegar hoje como Secretaria de Cultura, né, com vários equipamentos. Nós temos lá nosso Casaril, que é o grande centro de fruição cultural. Centro Cultural José Sobrinho. Do município. Nós temos lá o Centro Cultural José Sobrinho, onde é o centro formador, né, nosso centro formador, lá específico para isso. Formação, nós estamos atuando hoje com o Centro Cultural com mais de 3.000 crianças. 3.000 crianças? Mais de 3.000 crianças, que é não só no Centro Cultural. O Centro Cultural hoje ele ficou pequeno, então ele expandiu para polos, né? Sim. Ele tem vários polos hoje, em escolas, em base periférica. Em base periférica, em espaços que a gente nós fazemos parceria, então lá nós atendemos, lá essa quantidade de seres humanos, né, formando artisticamente. E é um trabalho invisível, né? Não, a cultura é isso, ela né? É invisível, porque né, Zé? É invisível, porque é como nós falamos, né? Você vai olhar a cultura, você olha um show musical, você entende que aquele show musical é bonito, é lindo, aquelas músicas e tal, só que você não percebe quanto o artista estudou para aquilo, quanto ele ralou, quanto ele ensaiou para chegar naquele momento e fazer aquela apresentação maravilhosa, né? E assim é a cultura, você prepara, você forma, você dá conhecimento para as crianças, você ensina ele ao conhecimento do instrumento musical, o que é um teatro, se vai ensinando tudo e aquilo ali daqui a pouco ele vira um artista, né? E vai se apresentar, né, que a gente chama momento máximo da arte, que é o momento que você entrega o produto, né? Exatamente. Você coloca a sua expressão para que as pessoas, que o universo
né, perceba a sua expressão, né? Você entrega. Então, assim, depois, até você entregar aquilo, é um caminhar, né, Zé? a energia que você demandou para aquilo ali é imensa, né? Imensa, Quem está vendo não tem nem noção, né? Exatamente. Não tem nem noção do que... E de fazer cultural, ele é suado. Ele não é uma coisa fácil, não, né? Zé Roberto, é claro que você vai você virá novamente aqui para a gente falar da cultura do município. Eu quis hoje falar do meu amigo, né? Da trajetória belíssima que você construiu na sua vida. E num outro momento eu vou te convidar para nós falarmos dos avanços culturais. Como a gente disse, esse último governo agora foi um dos que mais derramou dinheiro na cultura, para tudo que é lado. Depois eu quero que você formula essa pauta para nós, para a gente estar falando sobre os projetos, para a gente falando sobre as ações da secretaria. Mas isso eu quero você num outro momento, que hoje no nosso espaço ele já foi bastante. Teve alguma pergunta que eu não fiz? Teve algum assunto que eu não perguntei? Dá para vocês fechar agora com ele. Não, Max, a nossa conversa, ela sempre é muito... É muito extensa. É muito extensa. Se a gente for ficar aqui, né? Nós vamos ficar umas 5 horas conversando. Nossa, né? Pode trazer a água. Se tiver um café, então. Pode trazer o café para a gente conversar. Não, mas nunca vai acabar, né? Então, se você perguntar, faltou alguma pergunta? Faltou um monte, né? Faltou um monte de perguntas. Né? Faltou uma porrada, né, de perguntas para a gente conversar, para a gente dialogar, né? Que é tão grande as possibilidades que a arte ela nos deixa, né? Uhum. Que ela nos propicia, que ela nos, né, a nossa grande necessidade de ficar próximo de arte, né? De ficar próximo das expressões artística e cultural, ela é intrínseca ao ser humano, né? Então, assim, muitas vezes o que incomoda um pouco nós todos, né, fazedores e animadores e participantes da cadeia produtiva da indústria da criatividade, como a gente falou, né, é que isso é demorado, sabe? A gente fala, com você formar um músico, você que é músico, né, dos grandes músicos que nós temos aqui, para você formar um músico, é uma vida, né, Max? Uma vida inteira. É uma vida trabalhando, estudando, né? Uhum. E às vezes, maioria, grande parte das vezes, a sociedade, ela não... Até pelas agendas que nós falamos no início, né? Cada um tem uma agenda, né? Não dá aquele valor que é pertinente, digamos assim, né? Que é da arte, né? Aquele valor, né? Mas aí você pergunta, mas por que não dá o valor, né? Por que não enxerga o artista, né? Hoje nós estamos vendo muito isso, as pessoas tendo um olhar muito preconceituoso com o artista, né? Por que não valoriza? Isso é que a gente precisa estudar. Eu não tenho a resposta, entendeu? Eu nem quero ter, mas isso eu entendo que nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos. Porque como eu disse, se é uma necessidade, se é algo que você não vive sem. Não vivo sem. Entendeu? Por que eu não valorizo aquilo que eu não vivo sem? Não é verdade. É como eu não... mas aí, então, se você for para esse pensamento, né, você vai falar, mas às vezes eu poluo, eu jogo química na minha água, né? Eu jogo mercúrio na minha água, que é uma coisa que eu não vivo sem água. Então, assim, tem as explicações filosóficas para isso, né, Max? Mas a gente precisa estudar, conversar sobre isso. Eu fui ver uma peça de teatro nesse domingo, dia 4, e a produtora, não vou citar o nome, ela me deu o ingresso. Eu falei, você tá doido? Eu não quero seu ingresso, eu quero comprar. Quando a gente que sabe o quanto é penoso produzir, a gente tem que valorizar, não é porque eu sou amigo do artista que me dá um ingresso para entrar no seu show. A obrigação nossa é pagar. É a única forma de a gente valorizar os artistas, né? E essa conversa que nós tivemos hoje aqui foi muito esclarecedora para a gente saber um pouco mais do advogado
Ator, técnico em assunto de coisa. O homem é uma imensidade de coisas. Sabe que, Max, que eu sempre tive vontade, mais recentemente, de fazer o curso de advocacia, né? Você sabe disso, né? Sim, você é. Eu te falei, e aí, né? você começou de advocacia? Não, eu né? conversei uma vez, mas não terminei. Porque é o seguinte, muitas vezes, nossa sociedade, ela tá muito pautada na burocracia, sabe? E a arte, ela não lida muito bem com a burocracia. Não lida. Sabe? Você A falou arte, ela tudo. não lida muito bem com a burocracia. Boa essa fala E sua. a sociedade, ela está muito pautada na burocracia, na contabilidade, entendeu? Tem que ser tudo muito bem organizadinho. E essa é uma grande dificuldade que esse setor tem também de crescimento, né? Para ele crescer, de alguma maneira, ele precisa dominar essas outras áreas. E eu falei, não, eu posso fazer uma faculdade de Direito aí, que talvez, que aí eu vou começar a administrar tudo aqui. Seria de bom ouvir. Mas é só brincadeira. Tem um advogado dentro da cultura nos auxiliando aí. É só brincadeira. Zé, seus agradecimentos. Max, eu agradecer você, meu amigo, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Exatamente. Mato Grosso News, por onde nós estamos sendo transmitidos. E aí você me convida aqui para esse espaço que você, Mato Grosso News, que você, né, pauta cultural, que você já vem há um tempo já trabalhando. Você né? é o 36º entrevistado. Olha aí. Né? E eu ter essa oportunidade de vir aqui conversar um pouco com um amigo, né? Aquelas conversas que a gente tem lá na mesinha lá da padaria, né? Na mesinha da padaria. Nosso ponto de encontro é na padaria, perto da secretaria. Nós estamos... E eu falo que ele sempre está me devendo café. É verdade. E é só aqui, né? Nós estamos fazendo mais ou menos isso, né? Conversar um pouco, porque é disso que saem as ideias, né? As energias que a gente... Nesses momentos que nós, né, num espaço como esse, que a gente vai, cabe novamente tendo um ânimo, né, de continuar, porque tem pessoas que querem te ouvir, né, de alguma maneira, amigos que querem, olha, né, acham importante ouvir uma fala para poder, né, então isso enche a gente também de ânimo, né, para continuar trabalhando e incentivando, né, naquilo que a gente tem de condição, né, onde a gente está. Né? Onde a gente está, a gente fazer um pouco da diferença para melhorar a vida de alguém e aquilo que eu falei para você e falo para os amigos. Né? Se não tiver condição de fazer algo grandioso, plante uma semente, né? Mínima, né? Que ela vai dar frutos lá na frente. Olha aí, galera, o conselho de alguém que tem um experiencial desse aí. Meu convidado de hoje foi José Roberto de Souza, esse amor de pessoa. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.